Fala galera, beleza? Merlin Calazans aqui nesse primeiro BFA Review, programa onde a gente vai junto rever a temporada de 2019 de alguns dos principais times do Brasil. E hoje comigo para passar limpo a temporada do Vasco Almirantes, ele que é um dos principais técnicos em atividade no Brasil, que tem experiência na NCAA e na Seleção Americana Sub-19, Bruno Barandas, Head Coach do Vasco Almirantes. Fala aí, Bruno, beleza? Fala aí, Merlin. Prazerzão estar aqui, cara. Prazer estar aqui no canal da BFA. Sempre BFA chama a gente para fazer alguma coisa, né? Tem que prestigiar, porque organizar o FABR da forma que eles fazem não é brincadeira, não, né? E falar com o pessoal que acompanha aí, essa torcida maravilhosa aí do Vasco, que a gente puder fazer para falar um pouquinho da nossa temporada, explicar um pouquinho, a gente está fazendo, né? Não sei se você percebeu, mas eu tô com uma mensagem subliminar para você aqui. Tô com a camisa do maior running back da história do Eagles, LeSean McCoy. Você que foi técnico de running backs, né? Lá na Georgia, né? Lá em Georgetown. Na seleção americana, de Georgetown, fiquei com linha ofensiva. A seleção Beleza. americana foi running back. O que é um running back sem uma linha ofensiva, né, coach? Pois é. Jogo corrido é disso aí que tu gosta, né? Futebol americano de verdade. Isso, Smash Mouth Football. Vamos lá. Primeiro, eu queria fazer umas perguntinhas para você, Barandas. Falar sobre a junção, né? Que o Vasco Almirantes teve a sua primeira temporada agora em 2019, que o Vasco Almirantes é a junção do Vasco da Gama Patriotas com o Botafogo Reptiles. Fala um pouquinho pra gente rapidinho como é que foi essa junção, as reações, principalmente internas, de torcida, a galera chegando, uma galera que, enfim, não veio, parou, que foi para outro time, mas a grande maioria acabou se juntando aí nesse time que já era uma potência, já eram duas potências, viraram uma potência ainda maior, né? A verdade é que assim, a gente se acostumou a ver o Rio de Janeiro como uma grande potência do futebol americano, né? Por muitos anos. Teve uma sequência muito grande aí de anos onde o Rio de Janeiro sempre tinha um participante na final do Campeonato Brasileiro, desde a época do torneio Touchdown, né? Que encerrou, aí em 2014 a gente foi campeão, em 2015 a gente chegou na final de novo, 2016 foi o Flamengo que chegou na final, e aí desde 2007 a gente não teve nenhum carioca na final, 2018 mais uma vez, né? A gente estava sentindo que o Rio não... A gente brigava por playoff, a gente estava nos playoffs sempre, né? Ou o Vasco, ou o Flamengo, ou o Botafogo, mas brigar por título não era mais algo que estava acontecendo, e a gente achava que isso era um pouco inaceitável com a quantidade de talento que a gente tinha no Rio, tinha muito time no Rio, então começou essa conversa, né? Essa conversa já existia com muita gente, né? Já existia entre jogadores, entre técnicos, entre diretorias, e aí um dia realmente ela começou a ir para frente, o Marcel e o pessoal do Botafogo começaram a conversar, e aí decidiram por fundir o Patriotas com o Reptiles, né? Muitos falam sobre a fusão do Vasco com do Botafogo, mas não foi bem assim, né? As duas instituições, Patriotas e Reptiles, decidiram se fundir para fazer um time mais competitivo. E aí, depois de decidido fundir, beleza, vamos fundir? Vamos fundir. E agora, o que a gente faz? É Vasco ou é Botafogo? E aí foi uma conversa sobre qual clube traz mais benefícios para a equipe, né? Quem possibilita um cenário melhor para a gente, e acabou se definindo ficar no Vasco. E o nome Fantasia, né? Que pensou em misturar alguma coisa, botar um RP, um PR, ficou um negócio. Ele falou: não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um nome novo, começo do zero, esquece Patriotas, esquece Reptiles. Essas duas equipes são gigantes, elas vão viver para sempre dentro do time novo, mas vão pensar num nome que seja algo definitivo, né? Algo que passe uma identidade única. E aí, visto que a gente estava dentro do Vasco, o nome Almirantes foi bem natural, né? E aí, nome novo, logo nova, né? A gente, obviamente, teve muito medo de como ia ser a recepção pelos elencos, apesar de a gente saber que todo mundo se conhece, todo mundo se dá bem. São duas equipes que cada uma tinha os seus starters, né? Cada uma tinha os seus técnicos, tinham rivalidades que vinham desde a época lá do Carioca Bowl na praia, e a gente teve esses medos, né? Acabou que eu fui escolhido para continuar como head coach. E aí, na primeira reunião, eu lembro que eu estava conversando com o pessoal da diretoria e ficou naquela, tipo, será que o pessoal vai se dar bem, cara? Será que o negro vai ficar puto, vai ficar divisão? E aí teve a primeira reunião da equipe no dia da representação, e foi engraçado que eu entrei na sala de reunião, né? Porque eu estava reunido com o pessoal da diretoria em outra sala, e quando eu entrei na sala de reunião, não tinha na sala, tipo assim, a galera do Patriotas e a galera do Reptiles. Eu tava, tipo, todo mundo misturado, se sacaneando, tacando coisa um no outro. E aí, ó, alguém virou pra mim, cara, gente, preocupado com vagabundo brigando, tá todo mundo se lambendo aí, todo mundo já apaixonado um no outro. Deixa os garotos brincar. Exatamente. Porque assim, a verdade é que todo mundo é amigo, né? Todo mundo
o pessoal treinava junto em off-season, o pessoal participava lá do treino do Eagle, o pessoal fazia um monte de coisa, então o pessoal já estava Treino do entrosado. Eagles. Abraço, Slash. E aí foi natural, sabe? Tipo, houve essa preocupação. Eu lembro que teve pessoal do Reptiles que chegou a falar que estava com medo, por eu ter assumido como head coach, que eu teria talvez minha preferência pelos jogadores do Vasco. Eu falei, galera, olha só, a grande verdade é que isso aqui é meu trabalho, isso aqui não é. Não tô no barco com meus amigos, né? Eu quero ganhar, eu preciso ganhar para manter o meu trabalho, para começar, né? Então, o sentido lógico é eu botar os 11 melhores. Se forem 11 caras do Reptiles, eu vou botar 11 caras que eram do Reptiles. Se for 11 caras que eram do Patriotas, eu vou botar 11 caras que eram do Patriotas. E, na Claro. verdade, a gente vê que eu cheguei a fazer essa contagem no final do ano, e, se eu não me engano, eu não lembro qual foi qual, né? Mas um dos times teve 6 no ataque e 5 na defesa, e o outro teve 6 no ataque e 5 na defesa. Então, Olha foi só. algo bem equilibrado, né? Talvez não exatamente, porque tiveram 1 ou 2 nomes novos que chegaram, tiveram os gringos, né? Caras que não eram nem um time nem do outro, mas foi bem equilibrado, fluiu bem, não vi nenhum tipo de reação negativa ao longo do ano, todo mundo se recebeu muito bem e o time foi abraçado. A única falha que eu vi assim foi o primeiro jogo, se eu não me engano. Eu falei, acabou Patriotas, acabou Reptiles, agora é todo mundo Almirantes, não sei o que, vai. Logo depois eu falei, aqui é Vasco Patriotas. Almirantes, porra! Mas foi a única gafe do ano. Depois passou. Então, após o Campeonato Carioca, né, que vocês usaram meio que de pré-temporada, meio que de adaptação do elenco, né, das peças uma com as outras, chegaram os gringos, né, o Hakim e o Teron, e vocês se viam aí já com a tabela da BFA 2019 em mãos, e como é que foi essa preparação aí? Primeiro teve a escolha dos gringos, né, porque a gente identificou os buracos que a gente tinha no elenco. A gente não sabia necessariamente que a gente poderia trazer 2, a gente achava que ia trazer 1. O Teron estava fechado, o Hakim foi algo em cima da hora, porque a gente identificou que a gente precisava trazer mais pressão no quarterback adversário, né? Por mais que a gente tenha realmente trazido bastante pressão no Carioca, a gente achou que muito tinha a ver com situações do jogo e não necessariamente com o talento que a gente tinha disponível ali naquela função. E a gente trouxe o Hakim, que era um cara híbrido, podia jogar de safety também, né? Era um cara tinha essa versatilidade. Então, esse foi o raciocínio da escolha deles dois. E assim, desde o início foi um processo bem maneiro de preparo, porque eles compraram a ideia, eles chegaram bem em cima da hora, eles chegaram depois do jogo do Macaé, a gente estreou sem eles, mas após o Carioca a gente não parou, a gente sabia que tinha muita coisa errada, se a gente quisesse brigar por título, brigar por alguma coisa, a gente ia ter que trabalhar muito mais duro do que a gente estava fazendo. Então foi um período bem de cansaço para os jogadores, porque a gente não tirou o pé do acelerador, a gente complexificou aí a parte tática do jogo, que a gente tinha entrado muito no pão com manteiga ali para fazer o início do campeonato, para jogar o Campeonato Carioca, né? Porque a gente não teve muito tempo para instalar tudo. Então, para o brasileiro, fora que a gente realmente terminou de instalar tudo, terminou de preparar, e beleza, agora vamos, a gente está pronto para fazer uma temporada regular que a gente espera, e aí começar a pensar em playoff. Entendi. E vocês estrearam foram 3 jogos, né, fora de casa. Os 3 primeiros jogos da temporada foram fora de casa. O primeiro foi contra o Macaé Oilers, né, uma vitória por 39-25. Primeiro jogo, já tomando 25 pontos. Não sei, eu tenho certeza que você não deve ter ficado muito satisfeito, mas é aquele negócio, né? Tinha acabado de ganhar o Carioca alguns meses atrás. E como é que foi esse jogo aí? Jogo fora de casa, ainda no estado do Rio, né? Ela foi lá em Rio das Ostras, essa partida. Mas teve que rolar deslocamento. E é sempre complicado, né? Como estrear fora de casa. Com certeza. E não foi um jogo muito, muito simples pra gente. A gente tomou 25 pontos de um time que a gente sabia que não estava brigando por playoff, apesar do Macaé ser um time que vinha com pompa de vir do acesso, né? Fez uma boa temporada, o Macaé já tinha sido campeão carioca na época da Lifa, é um time que a gente sabe que é duro, mas assim, a gente estava brigando por título, a gente não estava. A nossa visão sempre foi brigar por título, né? A expectativa era. Exatamente. Então tomar 25 pontos ali foi bem frustrante. Mas foi um jogo onde a gente passou por muita coisa, né? Foi um jogo que, primeiro, a gente estava muito desfalcado por lesões e por punições, né? Após o título carioca, a gente viu alguns jogadores subirem num salto e resolvia que não ia treinar necessariamente sempre,
e aí a gente barrou uma galera do primeiro jogo, né? E isso foi bom pra gente porque trouxe a galera de volta depois, né? Pra ter uma noção, o Steve, assim, eu não vou revelar a idade do Steve aqui, porque ele mantém um segredo muito grande em cima disso. Mas já é um número bem avançado e o Steve estava em campo nesse jogo jogando de free safety, né? Então, assim, e fora ele, tinha outras peças fora de posição na secundária, tinha desfalques de linebacker também. Então a gente pontuou bem, mas foi um jogo onde a defesa não estava no melhor cenário possível e acabou tomando muito ponto numas bobeiras que a gente teve contra o Macaé, né? E eu acho que isso foi bom não só pelas punições para mostrar para a galera que a gente não ia dar mole, quem não treina não joga, mas também que, olha só, a gente não é isso tudo que vocês estão achando que a gente é ainda. A gente tem muita coisa para melhorar, para brigar por algum título, para brigar por qualquer coisa, e se a gente não der o gás, se a gente não entrar firme para fazer essas correções, a gente vai ter jogo duro contra vários outros times, e não é isso que a gente quer. A gente está aqui para dominar e a gente precisa trabalhar melhor. Então o Macaé foi um bom despertador ali pra gente se ligar pro resto da temporada. Foi a vitória por 39-25 e, bom, o esporro funcionou, né? Porque no jogo seguinte, em São Paulo, vocês pegaram o São Paulo Storm e ganharam de 37-0, né? O primeiro jogo fora de casa mesmo, né? Com uma viagem de mais horas, já estava com o elenco completo, já estava com os gringos. Esse jogo contra o São Paulo Storm, que já é um clássico, né? A rivalidade Rio-São Paulo, ela é grande, sempre muito justa, mas também sempre muito brigada, e é sempre os times do Rio, eu sei que tem um tesão absurdo em bater nos times de São Paulo e vice-versa, né? Esse jogo foi mais tranquilo? É sempre muito bom acabar o jogo e falar que é biscoito na bolacha, né? Então tem um gostinho especial. Com certeza. Mas a gente estava com o elenco completo, o Raquinho e o Terão já jogaram, não jogaram todos os snaps do jogo, porque a gente ainda estava. A gente queria poupar eles tinham acabado de chegar, tinham tido poucos treinos antes do jogo, e a gente não queria botar ninguém numa posição para se lesionar, para perder os caras por resto da temporada. A gente sabia que a gente tinha elenco sem eles eram a cereja no topo do bolo, né? Então a gente podia ganhar sem usar eles o tempo inteiro. E foi isso que a gente fez. Eles jogaram até uma quantidade razoável de snaps, mas não foi o jogo todo, a gente rodou bastante a equipe e a gente jogou com eficiência. O despertador lá do Macaé funcionou, a galera treinou bem antes dessa partida, a galera caiu de cabeça, a gente fez um scout muito bem feito. A sensação é que a gente sabia muito bem o que o Storm ia fazer contra a gente, e chegou lá e eles fizeram exatamente o que a gente achava que ia fazer, e a gente conseguiu dominar bem o jogo, fazer bastante ponto. A defesa entrou bem nesse jogo, não permitiu nada. Eu lembro que no final, quando a gente já tinha bastantes jogadores backup em campo, o Storm conseguiu avançar bastante até chegar na red zone, e eu lembro de pedir um timeout, assim, faltando poucos, 1 minuto e pouco, 2 minutos e pouco para acabar o jogo, né, e pedindo um timeout ainda. Eu falei, galera, olha só, a gente não tá aqui para ganhar. A gente já sabia que a gente ia ganhar esse jogo no halftime, porque a gente já tava com um placar bem elástico, né? A gente tá aqui para dominar, a gente tá aqui para mostrar para os outros times do Brasil do que o Almirante é feito. Vamos levantar esse muro, pinta de preto, e ninguém vai passar, cara. E aí a gente conseguiu forçar um turnover nesse drive e conseguiu sair aí com o placar limpo, sem tomar ponto nenhum. E foi algo importante para a gente seguir em frente. Eu gostei muito desse papo que você falou aí, que você teve no timeout. Você aprendeu bem as dicas de motivação, hein? Pô, eu tive o melhor professor possível, exatamente, né, não tem exatamente. Exatamente. Biel foi um grande mentor para mim, assim. A gente trabalhou junto por 3 anos, e foi um cara que eu admiro muito até hoje. Até hoje mando mensagem para ele, ele me manda mensagem antes de jogo, a gente troca uma ideia. Gabriel Mendes é talvez aí talvez o maior nome do FABR até hoje, merece um respeito absurdo. Teve o terceiro jogo fora de casa contra o América Locomotive. Agora a gente vai entrar nos jogos que a gente tem taping, né, que a gente tem vídeo, e enquanto isso a gente vai falando sobre ele, tá, Barandas? Show de bola. Foi a semana 10, né, jogo dia 31 de agosto de 2019, lá no Centro Esportivo Universo, contra o Minas Locomotiva. Começaram no ataque. Não vou narrar o jogo, não, mas você lembra desse jogo? Lembra, obviamente, né? Com certeza. A gente começou bem mal esse jogo, inclusive. Eu vi aí, já com as costas na parede. Como é que foi essa questão? Uma viagem um pouco mais longa, né? Teve ali
Foi um fumble isso aí? Foi um Foi um fumble, né? fumble que eles levaram para TD direto. Foi um jogo que assim, a gente começou saindo da nossa identidade, né? A gente identificou que o América tinha problemas contra formações pesadas, então a gente saiu jogando em I-formation. Só que E vocês não não deu estavam muito, acostumados a jogar em e formation. não deu muito certo pra gente, né? No treino funcionou bem, mas não emplacou tão bem. A gente falou, cara, vamos voltar para nossa identidade. E aí a gente voltou para o nosso spread e o jogo começou a andar. A gente começou a andar mais. A gente trouxe algumas coisas novas para esse jogo que a gente estava instalando ainda. E aí a gente viu o nosso jogo começar a andar, mas a gente, por faltas, por indisciplina, né, ainda não conseguiu pontuar de início, teve uma certa dificuldade. E a defesa botou a gente no jogo, né? A defesa vai. Eu não tenho uma. Desculpa, Barana, te interromper. Eu não tenho uma jogada agora que o Pacquiao tava correndo pelo lado esquerdo, você viu? Ele abriu muito. Uhum. E tava em I-formation, ele deveria ter feito um corte mais fechado pro meio, talvez um cutback ali, e acabou tomando um tackle com pouco avanço. É o que você falou, né? Foi uma. Não tá acostumado a correr com fullback, né? A gente saiu completamente da nossa identidade naquele momento, né? E não é algo que a gente estava tão preparado quanto a gente achava que estava para aquilo. Hum. E aí, tipo, devido à nossa defesa, que trabalhou muito bem, né? A nossa defesa já era muito boa, visto que a gente fez contra o Flamengo na final do Carioca, mas com a chegada do Raquinho e do Teron, botou a gente em outro nível, a gente começou a trazer pressão num nível absurdo. A defesa conseguiu botar a gente no jogo, né? E ajudar bastante. A gente ainda perdeu aí Teve um 2 field goals. Já é o dois. segundo field goal que a gente perde no jogo, então tava bem frustrado, tava bem puto. Mas a gente viu o primeiro role aí com essa interceptação que Pick six do igualou, Holyfield. igualou o placar pra gente. E logo depois aí a gente vai ver também um fumble que não lembro se o Teron força ou se o Teron recupera. E também leva para TD, que facilita bem a nossa vida, né? Ajudou bastante. Aí, rolou aí. E TD do Teron botou a gente na frente. Isso aí deu um tempo pra gente respirar, falar, dar aquele esporro no ataque. Vocês vão ficar deixando a defesa ficar carregando a gente o tempo todo? Não dá, né? Vamos botar a cabeça no lugar, vamos acalmar e jogar o nosso jogo, porque a gente sabia que a gente era melhor, né? A gente tinha um bom elenco, a gente vinha trabalhando bem, não tinha por que esse nervosismo que a gente estava fazendo uma merda atrás da outra. Então vamos botar a cabeça no lugar, vamos jogar com calma, e aí nosso jogo começou a acontecer, né? 14 pontos na defesa, né, para virar o placar, e depois disso é o que você tá falando, né? O ataque resolveu mostrar que veio, né? Você falou que voltaram as características iniciais do time, né? Que é o spread offense, né? Que são muitos recebedores em campo, um running back apenas. A gente vai chegar lá nesses destaques aí da temporada até o finalzinho aqui do programa. Mas foi bom para esse tipo de jogo começar perdendo e depois virar e virar com uma vantagem legal. É bom para a resiliência do grupo, né, Barandas? É bom para saber que o time é capaz de virar um placar fora de casa e que pode contar com as duas unidades, né, com os dois lados da bola, tanto o ataque quanto a defesa. Com certeza. Não só mostra que a gente pode contar com os dois, como que quando um acaba vacilando, a gente podia, né, botar Nossa, tudo essa no bola prato do foi, outro. meu Deus. Essa bola Essa foi bola. incrível. E aí teve ainda um problema que mataram o relógio na jarda 1, né? E teoricamente tinha um tempo para rodar ainda. Aí não ficou muito claro o que aconteceu com o cronômetro ali. Que a gente achava que tinha tempo para fazer mais uma jogada e acabou que não Foi no final do teve. segundo quarto, né? Foi no final do segundo quarto. E aí o Pacquiao, que teve aquele fumble lá no início, voltando, brilhando aí, né? Porque a gente sabia que não podia punir o cara porque ele teve aquele fumble, tipo, beleza, foi um erro, ele tomou esporro por aquilo, mas acontece, e aí o ponto era, vamos corrigir e vamos voltar. E aí o Pacquiao voltou e fez um jogo excelente, né? Visto esse counter aí que ele leva para um TD extremamente longo. Punch bloqueado ali. É bom, o que eu gosto muito desse ataque do Vasco, Barana, a gente vai chegar lá, é que você tem, um tipo de jogo que você consegue, o ataque do Vasco Almirante consegue punir o adversário de duas maneiras. Tem os ataques no Brasil, a gente sabe que, vamos pegar o time tal, vai ter jogo contra o time tal, ele vai ter aquele jogo corrido, pesado, que vai ganhar jarda em cima da gente, não importa o que aconteça, temos que nos preparar para isso. Tem aquele time que é muito jogo aéreo, um jogo aéreo eficiente, e o Vasco, eu acho que uma das boas características do Almirante é que ele consegue se botar num quesito de elite, num patamar de elite no futebol americano nacional, porque consegue jogar
tanto por terra quanto por ar, né? Tem recebedor de qualidade, tem o Gazelle que está sempre evoluindo, tem o Pacquiao, que teve a breakout season, que a gente vai falar mais tarde, e consegue dar tempo para o quarterback achar os recebedores, e também tem uma defesa que se mostrou muito sólida, é o que você falou, vocês trouxeram os gringos para trazer pressão, né, para trazer pressão no quarterback adversário, porque era o que estava faltando. Porque na secundária, né, na segunda, terceira linha, vocês tinham gente que para garantir isso aí, né, caso houvesse a pressão necessária. A gente jogava com Kim e Luan, que talvez seja a melhor dupla de cornerbacks do Brasil, né? O Luan, que é uma aberração física, o cara tem todas as ferramentas. Que é a minha única mágoa com você, tá? Você sabe, né? Que a gente vai, não, nunca falei com você, não, né? Eu sempre falo com o Luan. É porque o Luan mora aqui perto de casa, né? Mora aqui em Vila Isabel. Sempre que eu encontro o Luan na rua, eu falo, Luan, pelo amor de Deus, pede pro Baranda te botar no ataque, cara. Toda vez que eu falo isso pra ele, ele já tá de saco cheio de eu falar com ele. Um abraço, Luan. Ele teve Luan, as oportunidades dele no ataque, inclusive, né? Ele, inclusive, jogou teve TD, teve two point, a gente não pode não utilizar. Mas a gente sentia que a gente precisava dessa força na defesa, né? Então, uma dupla de corners tão boa assim foi essencial pra gente poder jogar tão agressivo quanto a gente jogava, né? Uhum. Aí veio o jogo contra o Flamengo. Primeiro jogo em casa, né? Primeiro jogo como mandante, foi lá no Laria. Uma vitória por um placar um pouco mais expressivo, né? Foi 21-10, em comparação com a final do Carioca, que foi 18-17, né? Botaram em 11 pontos de diferença. Mas clássico é clássico, né, Barandas? Existe mesmo esse nervosismo no futebol americano também? Cara, eu não diria nervosismo, mas eu acho que é um jogo mais pegado, né? Um jogo que fica um pouco mais pessoal do que só X and O's, né? Só de tática. O cara tem uma rivalidade com você, ele quer provar que ele é melhor, então todo mundo acaba jogando um pouco melhor, todo mundo acaba dando um extra, né? E jogo Flamengo tem sempre isso. Hã? Começaram perdendo, a defesa segurou, mas tomou um field goal inicial. A gente tá vendo foi um jogo que a nossa defesa jogou bem, mas a gente teve esse erro no nosso field goal, que acabou dando muito espaço para eles poderem pontuar. E no TD deles também foi um drive que eles andaram bastante por faltas da nossa defesa, né? Foi um jogo que a gente teve muita indisciplina, fez muita falta e o esporro comeu firme por causa disso. Mas foi um jogo também que a gente trouxe umas coisas novas. A gente entrou com um draw que machucou bastante o Flamengo. A gente identificou coisas do nosso jogo na final do estadual que os linebackers eles saíam muito do box para marcar os nossos slots e acabava abrindo espaço. Então a gente fez um draw com bastante delay, que machucou bastante eles. Né? Foi um jogo que a gente teve pela primeira vez na temporada o Rudá 100%, que é um dos melhores wides do Brasil, e essa jogada é incrível. Concordo plenamente. Mas o Rudá, ele chegou a jogar contra o América, mas muito limitado. Ele estava vindo de uma perna quebrada, né? O Rudá ficou o ano inteiro parado, voltou contra o América. Mas aí nesse jogo ele estava 100%, ele já dominou a vaga ali do slot que era dele, e o nosso ataque conseguiu trabalhar bem. Ele reivindicou que já era dele, né? A gente sabia que era só uma questão de tempo pro Rudá tomar essa vaga de slot de volta, assim, que ele tivesse saudável. Rudá, para mim, foi o melhor jogador na vitória, no título do Vasco Patriotas contra o T-Rex lá no torneio Touchdown em 2014. Com certeza, o Rudá é um jogador incrível, né? Os caras resolveram dobrar o Lipe o jogo inteiro e deixar o Rudá com espaço, e o Rudá não perdoou, né? 2 TDs, recuperou um fumble que salvou o Vasco, então, porra. O Rudá é o brabo mesmo. É o brabo. Aí, 10-7, já tinha acontecido aí uma interceptação do Gazelle, mas o Gazelle é bem sangue frio, né, cara? É uma das coisas que eu acredito que seja um dos seus orgulhos aí como treinador, o desenvolvimento e a lapidação do Daniel Gazelle, que, para quem não conhece, Daniel Gazelle é quarterback do Almirantes, que já joga futebol americano, ó. E ainda é novo. Desde moleque, ainda é novo. Ele começou a jogar com 14, 15 anos, uma porra dessa. Olha lá, o Drock que a gente falou que machucou tanto o Flamengo. Mas o Daniel, ele tem muito sangue frio, cara. O Daniel é um cara que... É engraçado porque o Daniel ele é um QB móvel, mas ele era um QB que corria muito no início da carreira dele. E hoje, né, o Daniel, ele teve uma lesão no joelho que prejudicou bastante essa mobilidade dele, mas a gente vê o Daniel se tornar cada vez um QB mais cerebral, né? Um QB que consegue trabalhar melhor dentro do pocket. E esse ano foi a grande prova disso. O Daniel ainda teve seus momentos correndo e criando com as pernas, mas a grande parte do jogo foi ele dentro do pocket, distribuindo, apoiando num jogo corrido muito forte com o Pacquiao e a nossa linha ofensiva, mas ele distribuindo esses passes aí
de dentro do pocket. Evolução que chama, né? Com certeza. Aí o terceiro jogo contra o Tritões, também como mandante, também lá no estádio do Olaria, que é meio que a casa do futebol americano carioca, né? Vamos dizer assim. Placar de 35-13, esse jogo aí, eu lembro que eu narrei esse jogo, e foi, a expectativa era o duelo do Richard, né? O running back do Tritões, né, que com o Pacquiao, que é o running back do Almirante, que foram os dois melhores, né, em matéria de jarda e touchdowns da BFL Elite 2019, né, a corrida do Pacquiao. Nossa senhora, eu lembro que me esgoelei tanto nessa jogada. Que tedesaço, que tedesaço. Bota 3 jogadores para correr atrás dele, ninguém pega. Mas vocês, como é que você prepara o elenco, o Barandas, para um duelo assim? Como é que você prepara o Pacquiao? Existe uma conversa? Existe uma preparação? Você vai pegar o cara que é o teu rival, entre aspas, na posição a nível Brasil? Há essa conversa de bastidores, há essa troca de ideias? Não em relação ao Richard, né? Porque apesar de ser um grande jogador, o Richard, a nossa preocupação com ele era para nossa defesa. Aí, com o Pacquiao, a gente queria que ele tivesse focado no front seven do Tritões, né? Então, olha, os DTs dele jogam assim, os linebackers eles reagem a esses gaps, então a gente quer que você leia essa corrida, que normalmente você lê da forma A, você vai passar a ler um pouquinho diferente, né? Então tinha muito isso de como você vai ler o jogo, né? A gente sabia que ia ser uma disputa de jogos corridos, o Tritões se auto-intitulava máquina de corrida, né? Inclusive um post lá na época que o pessoal da nossa defesa levou muito pro pessoal, que era máquina de corridas, em breve na sua cidade. E a gente conseguiu limitar bem o jogo corrido deles e a gente conseguiu forçar bem o nosso. Então foi um jogo que a gente saiu bem, bem, bem satisfeito com a forma que a gente teve alguns erros, né? Não teve nenhum jogo que a gente acha que saiu perfeito, vídeo essa interceptação que tá na tela aí, mas a gente conseguiu impor o nosso jogo e a gente ganhou sem... Até aí o jogo ainda estava... A gente estava ganhando, mas eles estavam na cola ali. Mas depois disso a gente conseguiu soltar o freio de mão e andar bem. E o Pacquiao fazendo um jogo incrível, né? Como de costume. A máquina de corrida virou a máquina carioca, né? Porque se eu não me engano, o Pacquiao fez 2 TDs esse jogo? Eu acho que foi. Foram 2 TDs. Teve TDs. um do Rômulo também. Teve um do Rômulo, exatamente. Então, ou seja... que a gente fala, né? É um jogo corrido que tinha o Pacquiao jogando tudo que ele jogou e ainda tinha o Rômulo, né? Então, que na minha opinião é o melhor jogador da história do FABR. Não entro nessa discussão com ninguém, porque ninguém vai me convencer do contrário. Só a sua opinião importa. Só a minha opinião importa nesse quesito. Então, assim, quando você tem o luxo de poder botar o Rômulo para aliviar o teu starter, né? O Rômulo você bota o Rômulo fresco para correr assim, não tem como não produzir muito, né? Então, realmente foi um jogo muito maneiro, cara. E o Daniel correndo. Barandas, eu não vou resistir à pergunta, mas tenta resumir para não gastar muito tempo. Freestyle. Descreva freestyle. Freestyle é o Rômulo, cara. Não tem outra forma de definir o Rômulo. Né? Ele mesmo. Eu acho que isso foi até uma ferramenta que o Rômulo criou, porque todo mundo sacanagem. O Rômulo é bom, mas o Rômulo corre errado, ele corre alto, ele não protege a bola. Quer saber? Isso aí é freestyle, cara. Eu faço o que eu faço e dá certo. E, cara, não tá errado. Realmente, o Rômulo corre alto, o Rômulo não protege bem a bola, mas ninguém força fumble no Rômulo, ele corre bem pra cacete, ninguém derruba o cara, e não à toa ele foi o running back mais produtivo do Brasil, inclusive na Copa do Mundo, mesmo correndo errado. Eu ia falar exatamente isso. Levou o freestyle pra Ohio, né? O cara teve 1.000 jardas na temporada 2014, teve mais de 11 jardas por toque na bola naquela temporada, cara. Tipo, em 2018, que a gente tava com um elenco muito jovem, o Rômulo carregou o ataque do Vasco nas costas. Era tipo 30, 32 toques na bola pro Rômulo por jogo, né? Então, não tem o que falar desse cara. É um cara que agora saiu, né? Tá lá no Flamengo, mas mora no meu coração, um amigão meu, tipo, ficamos irmão nesse tempo de Vasco aí. E, além dessa amizade, admiro demais como jogador. Uma ética de trabalho incrível. Aí, vamos pulando pro último jogo da temporada, né? O último jogo também em casa, contra mais um paulista, né? Contra mais um duelo do futebol, vamos dizer assim, né? Vasco Almirante 31, Corinthians Steamrollers 6. Mais um jogo aí lá no estádio do Olaria. Vasco com All Blacks, né? Que o pessoal gosta de brincar, que é o All Blacks da Colina. Já no terceira para 11, comecinho do jogo, um bom touchdown ali passado do Gazelli. Foi pro Patrick esse, não foi? Foi o Patrick. Foi pro Patrick. O Patrick que também é jogador vindo de outros times, né?
Patrick jogou no Flamengo, jogou no Reptiles, tem lá a RFA também. Mas esse foi um jogo que a gente, assim, a gente já estava garantido nos playoffs, né? Não tinha mais muito o que fazer, tanto que a gente não jogou com todos os starters, teve muita gente que foi poupada nessa partida. O Daniel, depois desse primeiro TD, se eu não me engano, eu já tirei ele. Não sei se ele teve mais um. Acho que ele não teve mais um drive, acho que foi Não, só teve, isso. teve sim. O Teve mais Rodrigo um? entrou um pouquinho depois. O Pacquiao também quase não entrou em campo nesse jogo. Então, assim, a gente usou para rodar elenco, para ver quem podia contribuir mais nos playoffs, porque era um jogo que a gente tinha bastante confiança que a gente ia ganhar. O Corinthians tinha acabado de safar do rebaixamento, se eu não me engano, depois de uma vitória contra o Challengers. E aí a gente veio para testar jogadores e, mais uma vez, estabelecer nossa dominância, né? Não à toa, tipo, teve uma quarta descida bem longa, até que chamei uma jogada longa e a gente foi para TD, né? Se eu não me engano, foi aí mesmo. Quarta para 5 e a gente foi pro fundo da excelente passe do Rodrigo, excelente passe do Rodrigo. Foi para quem? O Rodrigo fez um excelente jogo nessa partida. O Rodrigo se mostrou um cara... O que eu gosto do Rodrigo, cara, é que ele é um cara bem... Ele se aceita muito bem, né? Então, ele é que nem o Daniel, que a gente fala que ele é muito frio, ele não fica remoendo a jogada e ele não remoe nem a decisão que ele tomou naquele momento. Ele toma uma decisão e vive com ela, eu acho que isso é extremamente importante para um QB. Né? A partir do momento que ele identifica o que ele tem que fazer, ele não fica... Será que é aquilo? Será que... Não, ele toma uma decisão. É o que eu sempre falo, se a gente vai errar, vamos errar em alta velocidade. Né? Não dá tempo para hesitar. E o Rodrigo faz isso muito bem e não à toa ele teve um jogo incrível. Jogou muito bem, realmente. Comandou esse ataque aí. Tava ganhando 7-6, né? Depois desse passe sensacional dele. Foi para 14-6, depois do extra point, com muito tempo no pocket, a gente pode ver aí, rolando para a direita. Olha eu narrando já. Vai novamente para o passe de profundidade, conecta. Só que ali pessoal, a arbitragem dá passe completo. E ele novamente, com a bola na mão, conecta um touchdown excelente ali pro Rodar. O brabo. O brabo. Perigoso. Ele diz que ele é perigoso com isso. Perigoso, é verdade. Rodar, o nosso querido Deus do Amor. Deus do amor. Você sabe que Rodar em francês é Deus do Amor, né? Deus do Amor, ele conta essa história. Sabia que o Rodar já morou numa caverna, cara, na França? Não duvido. O Rodar, cara, o Rodar, ele é homem das histórias. Ele tá morando no mato atualmente, né, cara? Ele tá morando em Itatiaia, cara. Aí, ó, se a gente ficar falando... Fugiu do Covid pra lá. Na verdade, o Covid tem que ter medo do Rodar. Outro do Rodar lá. Outro touchdown do Rodar, conexão com o Rodrigo funcionando bastante, botando 27-6 aí. Realmente, é bom pegar esses jogos quando já se está classificado, né, Barandas, como você disse, para dar rodagem para a galera que não teve muito tempo de campo ao longo do campeonato, e é bom que motiva aí, né, motiva os não starters, vamos chamar de reservas, mas vamos chamar de não starters, motiva a continuar treinando e a continuar a evolução da equipe, né? Eu acho que assim, dentro do futebol americano, dentro do esporte, tudo tem que ser ganhado, tudo tem que ser meritocracia, né? Não vamos discutir se isso funciona fora do esporte, mas dentro do esporte tem que ser. Você ganha, o tempo que você tem em campo é o tempo que você conquistou, ninguém te deu aquilo. Sim, né? sim. E você tem que botar os melhores. Eu sempre falo, quem treina mais tem mais oportunidade de mostrar serviço, né? Ter mais tempo em campo, e quanto mais tempo você tem em campo, mais chance tem para mostrar o que você faz em campo e aí ganhar mais tempo de jogo. Então, toda oportunidade que a gente tem para botar o pessoal, para rodar o elenco, para ver o que eles fazem no jogo, que é uma situação diferente do treino, a gente dá essa oportunidade, né? Porque o que a gente fala, a gente gosta dos nossos starters, a gente quer ver esses caras brilhando, mas a gente quer achar novas peças, a gente quer achar novos talentos. Você não quer ter 11 caras no ataque e 11 na defesa. Você quer poder rodar peças, você quer poder ser o mais imprevisível possível. Né? E você faz isso achando talentos, achando jogadores que vão se destacar na tua equipe. Teve uma interceptação aí do Kim, foi do Kim essa interceptação, né? Do Gostosa. Incrível, diga-se de passagem. Gostosa, né? E aí foi o Patrick sendo interceptado. O Patrick entrou de QB nesse jogo. Gostosa, que tem um apelido mais divertido do futebol americano nacional. Gostosa, vai. É engraçado narrar o jogo dele, que do nada tá na arquibancada, vai, Gostosa! Engraçado. Não é assédio, gente, é o apelido dele. Aí vamos para semifinal de conferência, né? Portuguesa, Lusa, né? Lusa, Portuguesa, futebol americano. Cara, me corrija se eu estiver errado, ô Barandas. A Portuguesa, eu acho que tem um time mais similar
no ataque, vamos dizer assim, com o Vasco. É um time que passa bem a bola, que tem recebedores bons, sólidos. Tem o Ceia, tem o 83, que você me desculpa agora, eu esqueci o nome dele. Paulinho. Tem o Paulinho, né? Tem o Catulo, que é o quarterback. Tem o Domingues também, que é um puta recebedor. O Domingues jogou muito contra vocês, inclusive. O Branco, que é um excelente running back também, né? E tem o running back, exatamente. Tem o Branco que corre muito bem com a bola, já é um corredor aí de nível de seleção brasileira, inclusive. Como é que é enfrentar um time muito parecido, cara? É mais fácil, é mais difícil? Tudo bem, é playoff, é difícil de qualquer jeito. É difícil, com certeza é difícil, cara. Ainda mais quando você vê quem tá na outra sideline, né? Tipo, a comissão técnica da Lusa, para mim, é uma das melhores comissões técnicas do Brasil. O Tidos é um grande head coach, é um cara que eu respeito absurdamente. A gente, uma, duas vezes por ano, a gente troca umas ideias muito maneiras. E o Mochila, que é o coordenador de ataque da Luz, é um grande amigo meu e a gente troca muito, a gente conversa constantemente. Então a gente meio que sabe o que vai esperar, mas não sabe o que vai esperar, né? Essa jogada aí que tá passando, que esse foi o TD do Brown, o Daniel fala que foi onde ele percebeu que ele me viu, começou a me ver um pouco diferente, porque eu cantei essa jogada, tipo, falei, galera, vamos fazer essa jogada aqui para TD, porque a defesa da Luz vai responder assim, 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 a gente vai fazer assim, assim, assado, e vai sair pro TD. O Daniel ficou assim, caralho, cara, como é que funcionou mesmo? mas o ataque da Luz realmente é muito versátil. Eles focam, como você falou, eles são similares a gente, mas eles focam um pouquinho mais no jogo aéreo, a gente foca um pouquinho mais no jogo corrido, mas realmente é muito similar. E é um ataque que nunca joga o mesmo jogo dos jogos seguidos, né? É uma comissão técnica criativa que vai usar os padrões que eles criaram para desconstruir contra você e te quebrar. E foi isso que eles fizeram. Eles produziram muito no primeiro tempo, porque eles souberam como jogar nesse front bem agressivo que a gente estava jogando, né? Que a gente jogava com muita gente próxima à linha de scrimmage, como vocês estão vendo aí na tela. E aí começou a ficar muito fácil para eles onde a gente ia, quem era responsável por cada gap, e ficava fácil de correr, de proteger. Né? E aí no intervalo justamente a gente fez um ajuste que foi tipo, vamos voar um pouco mais para o nosso 33 stack, né, diferenciando, mostrando menos quem está responsável por cada gap e deixar eles tentarem adivinhar. E foi aí que a gente começou a parar o jogo corrido deles e trazer muita pressão em cima do Catulo. Né? E a nossa L dominou ali a scrimmage, de passagem, a gente correu muito bem a bola. Uma coisa que eu já li sobre o futebol americano, que eu acho muito verdade, vamos ver se tu concorda comigo, é que quando o nível é parecido, é similar, é fácil de jogar futebol americano. É fácil de jogar. A diferença fica na execução e na criatividade. Porque quando o nível do teu adversário não é muito superior, nem muito inferior, né? Na verdade, quando vocês estão meio que na mesma liga, é fácil você botar o seu gameplay em jogo, é fácil você botar a sua defesa, seu gameplay ofensivo e defensivo em campo. O que vai diferenciar realmente é o esmero na execução e a criatividade que você vai impor em cima disso, né? Eu super concordo, cara. É muito mais fácil você jogar contra alguém bom do que contra alguém ruim, porque você sabe como o cara vai responder, né? Quando você vai jogar contra um time ruim, um time que não sabe o que tá fazendo, não adianta você dar o estímulo, porque ele não vai responder. Não adianta você criar o padrão, que ele não vai mudar o que ele tá fazendo para você quebrar o padrão. Quando você joga contra um time bom, você sabe que você vai dar o estímulo, ele vai responder, você sabe que você vai criar um padrão, ele vai começar a obedecer aquele padrão para você poder quebrar. Então realmente, nesse ponto fica bem mais fácil de você se planejar contra um time bom do que contra um time ruim, né? Fica aquele duelo de reação, né? Quem A reage... parada você vai se ajustar, ele vai se reajustar. Aí você tem que ajustar em cima, ele vai ajustar em cima. E aí fica nesse jogo de xadrez que é o que a gente gosta tanto do futebol americano. Para mim, o futebol americano... É a parte mais legal, eu acho que o futebol americano, na verdade, é um grande quebra-cabeça que você tem que achar os padrões, né? E é isso que eu gosto. Olha o freestyle aí, ó. É ele, cara. Sempre ele. Parou dentro da arquibancada quase caiu no fosso. Olha o Luan aí também. Outra figura absurda, né? Fazendo Foi até engraçado porque uma galera me criticou, né? Falou tipo assim, pô, cara, sempre que você bota o Luan é fade, o Luan sabe. Tá bom, deixa saber, não tem problema. Porque quando chega no playoff, tá errado. a gente chega no playoff, acontece isso, o cara começa a marcar ele por fora e a gente traz ele numa slant e ganha um 2-point que fez muita diferença pra botar a gente uma posse na frente. Né? É o que a gente tá falando agora, né? É o detalhezinho na execução. Você criou o padrão de todo mundo achar que ele... Você cria o padrão, exatamente. E aí o Curirim aparecendo, né, cara? Foi um jogo que o Gostosa não pôde jogar porque tava fazendo o Enem. E aí o Curirim entrou e correspondeu pra caramba. E botou a bola na nossa mão de novo pro Paquial poder fazer uma jogada dessa. Essa é outra questão do padrão. Foi um jogo que a gente correu inside zone do início ao fim.
E aí, na hora que a gente precisava correr relógio, né, porque a gente já estava ganhando, eu falei, agora vamos correr counter. Mas a gente não correu counter até agora, beleza, eles estão esperando side zone, vamos correr counter, e aí gerou uma grande big play aí pra gente. É exatamente por isso que eles não estão, por isso que vai funcionar, né? Porque eles não estão esperando. Aí o field goal, né? O extra point. E ali o jogo estava meio garantido já, né? Porque dois postes de bola, né? O dobro dos pontos do adversário, já no quarto período. É o que a gente estava falando. Como os times são bem parelhos, né? É semifinal de conferência. Bota dois postes de bola, realmente fica bem complicado de ainda mais recuperando um fumble, aí fica bem complicado de virar, né? Com certeza. Aí o Aí Daniel ainda resolve improvisar assim, cara, o Daniel me dá. Nossa. Ele me tira. Eu não sabia se ele ia se machucar, se o Paquel ia se machucar, alguém. A gente tá ganhando. Entrega a bola, corre a bola, vamos com tranquilidade. ajoelha, né? Sei lá, faz alguma coisa, Porra. mas não se põe em risco, né? Não se põe em risco. E aí, meu querido coach Barandas, tivemos aí a final de conferência, né? Uhum. Contra o Galo Futebol Americano, atual campeão brasileiro, né? Atual campeão da Liga BFA naquele momento, jogo lá no Sesc Venda Nova. Foi o único jogo no ano que o Vasco não pontuou, né? O jogo chovendo muito, como dá para ver aí no vídeo, muita chuva. Lá no o campo do Sesc é bem bom, mas chuva realmente fica bem complicado, né? Teve até um fumble recuperado por vocês aí no vídeo. Como é que foi a preparação desse duelo aí, já sabendo que o adversário carregava esse peso de ser o atual campeão, né? Esse peso aí de jogar em casa, ser favorito. Como é que é jogar quando não se é favorito? Cara, é difícil, né? O Galo não era favorito à toa, o Galo é um time excelente. E a gente estudou muito, a gente se preparou muito bem, a gente sabia o que eles iam fazer, dos dois lados da bola, só é muito difícil parar, né? Porque eles fazem muito bem. A nossa defesa fez um trabalho incrível, eles seguraram o Galo por muito tempo, né? A gente manteve o Galo com poucos pontos no placar ao longo de quase todo o jogo. A gente teve dificuldade, foi no lado ofensivo, né? A gente estava com dificuldade para passar a bola no início na chuva. A gente também não estava conseguindo dominar a linha de scrimmage que a gente dominou no restante dos jogos. A gente teve dificuldade para correr a bola quase o jogo inteiro. Né? Lá para o final que a gente conseguiu correr um pouco melhor a bola. Então, assim, a gente pecou na execução. Todo mundo pecou na execução. A gente viu a nossa linha ofensiva não dominar tão bem a scrimmage, os nossos recebedores não criando tanta separação. Eu não chamei um jogo tão bom quanto eu chamei contra a Lusa, por exemplo. Né? Acho que eu estava, inclusive, revendo esse jogo tem uns 3 dias e eu tenho um monte de anotação que eu fiz aqui, tipo assim, você é um imbecil porque você chamou isso aqui errado, você não deveria ter feito isso, você não deveria ter feito aquilo. Porque a verdade é, uma coisa é você perder, você não conseguir executar quando fazem alguma coisa completamente diferente do que você estava preparado. Mas quando eles fazem exatamente o que você estudou e você ainda assim não consegue produzir, tem alguma coisa errada, né? E é algo que eu tenho estudado bastante. Esse foi o jogo da temporada passada que eu mais estudei nessa off-season, né? Não à toa, porque a gente tem que estudar o que a gente erra, né? O que a gente acerta, a gente já acertou. Mas foi um jogo difícil, foi um jogo que, assim, todo o mérito pro Galo, tá? Eu não vou vir aqui fazer mimimi e dizer, eu perdi porque eu fui prejudicado pela arbitragem. Não foi. Eu perdi porque o Galo era o melhor time em campo, o Galo jogou melhor, mas a gente foi prejudicado pela arbitragem, a arbitragem atrapalhou o andamento do jogo. Mas independente disso, o Galo jogou muito melhor que a gente, o Galo dominou no ataque, o Galo dominou na defesa, e a gente perdeu o jogo, sabe? Eles eram o melhor time, eles foram o melhor time naquele dia, e não tem o que fazer. A gente teve flashes, a gente fez boas coisas no jogo, mas a gente em momento nenhum conseguiu ser consistente, a gente conseguiu ter a dominância que a gente teve nas outras partidas e fomos eliminados merecidamente do campeonato. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa relacionada aí a esse confronto contra o Galo. Essa questão do Galo, né, ser conhecidamente um time profissional ou semiprofissional, é um fator que pesa quando pega um time não tão profissional assim. A gente sabe que o Vasco tinha dois americanos, né, tinha dois gringos contratados, mas nem todo mundo no Vasco recebe, tá? Isso, enfim, a imensa maioria dos times nacionais sofre disso. Ninguém, no caso, né? Só os gringos era quem estava ganhando alguma coisa ali, era uma coisinha pequena também, né? Uhum. O Galo tinha bastante contratados, mas assim, não tem como
falar que isso é uma coisa ruim. O Galo tá fazendo parte do desenvolvimento do Não, futebol não, não, americano. não é ruim, mas é algo que acaba influenciando, porque o Galo Ah, tem a claro. oportunidade de trazer jogadores enfim, do Brasil inteiro, como já teve É. pessoal do Não só Sul. o fato de você trazer jogadores do Brasil inteiro, você trazer jogadores de altíssimo nível, né, que é um mérito deles, mas também, a partir do momento que você está pagando bastante gente, você consegue ter uma regularidade dos caras muito grande, né? E a gente muitas vezes tem o cara que não conseguiu ir no treino X porque ele estava na faculdade, não conseguiu ir no treino Y porque ele estava trabalhando, porque ele teve que cuidar do filho dele. E quando você é profissional, quando você está recebendo, você não tem tanto esse problema, né? Mas eu posso também falar muito sobre a experiência do Galo, posso falar sobre a do Vasco, a gente tem essas limitações às vezes, e o Galo faz um excelente trabalho desde a organização, captando dinheiro para escolhendo seus jogadores, contratando seus jogadores e fazer um trabalho incrível dentro de campo, né? Sempre tem uma boa comissão técnica, sempre tem bons atletas, o jogo é sempre uma organização diferenciada, né? Então, assim, é um puta trabalho que o Galo faz, é um programa de altíssimo nível e merecidamente ganhou da gente aí. E aí a gente viu um time que vive a mesma realidade. É isso que eu tô falando, não dá pra gente dizer que é por causa dessa realidade que o Galo acaba ganhando, porque a gente viu um time na mesma realidade que a nossa, no Spectros, né? Que também é amador, que também se prepara da mesma forma que a gente, que simplesmente foi melhor que eles no jogo e ganhou. Né? Então, assim, não tem uma desculpa para dizer, a gente perdeu por causa da arbitragem, a gente perdeu porque o Galo contrata jogador. Tipo assim, porra, o Spectros passou pelos mesmos problemas, né? E o Spectros ganhou. Né? Eles se prepararam melhor, eles executaram melhor, a gente não fez trabalho tão bem. Fica o aprendizado para a gente fazer um trabalho melhor na próxima temporada. E assim, isso está entalado na garganta, obviamente, e a gente quer fazer um trabalho muito melhor. A gente já estudou muita coisa, a gente tem muito preparo para fazer. Eu, obviamente, não vou falar que o Covid foi uma coisa boa, porque foi uma desgraça para a humanidade inteira, mas Sim. deu tempo para a gente se preparar, né? Para a gente e para todos os outros times do Brasil. Mas foi uma oportunidade de aprendizado muito grande para o meio do futebol americano, porque aí é 1 milhão de clínicas que você pode assistir, 1 milhão de lives com outro, 1 milhão de coaches que também estão sem fazer porra nenhuma no mundo inteiro. Brasil, Estados Unidos, Alemanha, a gente conversou com gente do mundo inteiro aí, para aprender sempre um pouquinho mais, né? Então a gente conseguiu tirar esse ponto positivo dessa quarentena. E aí a gente se reforçou bem para essa temporada, né? Enfim, foi um jogo que deixou muitos aprendizados onde estavam os verdadeiros buracos do elenco, porque uma coisa é você dominar contra o time XYZ e outra coisa é você dominar contra o time que briga para ser campeão brasileiro. Né? Que tá aqui. A gente não pode se nivelar porque, mas a gente ganhou 9 jogos na temporada. Tipo assim, sinceramente, dane-se, né, cara? Porque o jogo que importava a gente não ganhou. Então não adianta ficar levantando os louros dos outros jogos quando o jogo que importava a gente perdeu. A gente teve 3 jogos que importaram no ano. O jogo contra o Flamengo, que a final que valia um título, o jogo contra a Lusa, que era um jogo de playoff, e o jogo contra o Galo, que era outro jogo de título de conferência. A gente mandou bem em 2, a gente não mandou bem em 1, que era o que mais importava. Né? A gente sabe que quando entra no playoff do Campeonato Brasileiro, cada jogo é tua final. Tu tem que ganhar todas as finais para poder levantar o título. E a gente não ganhou a nossa segunda final. Fizemos um trabalho ruim, temos que fazer um trabalho melhor e identificamos buracos, fomos atrás de reforços, trouxemos um monte de jogador aí para essa temporada e acho que a gente hoje é um time muito melhor do que o time que encerrou a temporada passada. Falta ver no campo. No papel tem que ver no campo. Terminando aqui, né, a temporada do Vasco de 2019, eu queria destacar alguns destaques, né, individuais da equipe do Vasco Almirante, né, e se você quiser acrescentar, fica à vontade. Pelo ataque aqui a gente deixou, obviamente, anotado o Gazelle, o Pacquiao, né, o Gazelle está sempre em ascensão aí, galgando sempre como um dos melhores quarterbacks do Brasil, né, um dos melhores quarterbacks brasileiros, né, que jogam no Brasil, o Pacquiao, que foi um dos melhores running backs, se não o melhor running back da BFA 2019, e aí, obviamente, a gente acrescenta os recebedores do Vasco, que sempre são muito citados, porque o ataque aéreo do Vasco é muito sólido, a gente pode, como a gente falou ao longo da transmissão, o Rudá, o Patrick, o Brown, tem o Giraia também, que apareceu, né, que foi uma surpresa, que eu particularmente não conhecia, o Giraia. A gente tem aí esses destaques do ataque. Tem alguém aí que você lembra? A linha ofensiva que você sempre exaltou ao longo dos jogos. A linha ofensiva era uma linha ofensiva muito experiente. Né? Você tinha aí Cris, Chicão, Caio Ramiro, caras de muita história no futebol americano, trabalharam muito bem ao longo do ano.
O Vitão, que para mim é um dos melhores OLs do Brasil, é um cara massivo, né? Acho que a única palavra para descrever o Vitão é massivo. Ele é enorme, ele é forte demais, ele é um jogador muito inteligente, né? E aí a gente teve também aí o Thiagão e o Roldan, que acabaram se alternando e fizeram bons trabalhos ao longo do ano, né? O nosso ataque produziu bem, só teve que produzir melhor em um jogo que não produziu. Na defesa eu destaquei o Holyfield, né, que, enfim, é uma máquina de fazer big play na defesa, né? O Loan e o Kim, a dupla de cornerbacks, o Thanos, o Teron e o Hakim também, que contribuíram muito para essa defesa. Tem alguém aí que você queira alguma surpresa, alguém que fez o famoso step up, né? O Gostosa sempre foi um grande jogador também, né? O Costela produziu muito bem ali como strong safety, capitão dessa defesa também. Mas assim, o Marcos Klein, que é um jogador que as pessoas nunca falam, acabou fazendo uma temporada muito boa, né? Era o jogador de menos nome aí nessa secundária, mas que fez uma excelente temporada, muito sólida. E você falou do Thanos, que para mim foi a grande surpresa, a grande revelação da temporada, né? Porque o Thanos era middle linebacker ano passado, a gente falou, pô, vamos botar. O Thanos é muito grande, muito forte. Vamos botar ele de nose tackle, porque ele vai ser muito mais rápido que qualquer center que vai estar jogando na frente dele, e ele vai produzir bastante. Ele foi o líder da BFA, né, em sacks na temporada regular, se eu não me engano, jogando de nose tackle, que é uma posição que normalmente não tem esse destaque de muitos sacks. Né? Foi um jogador muito dominante que merecidamente aí ganhou o seu destaque. Mas não à toa, no final, quando a gente premiou os jogadores pela temporada, os grandes destaques foram na defesa o Holyfield, não tem como, o nosso capitão, a máquina de tackle que a gente tem ali, o cara produz absurdamente, é um líder pelo exemplo, um cara extremamente vocal, e no ataque não tem como não citar o Pacquiao, né? O Pacquiao foi o líder em touchdowns ficou um touchdown atrás do Richard, na verdade, do Tritões. Inclusive ficou bem chateado comigo porque eu tirei ele do jogo do Corinthians, e ele falou que ele queria fazer o TD para bater o Richard. Mas o Pacquiao foi o grande nome do ataque também, produziu demais. Mas o elenco todo foi bem balanceado, acho que o elenco foi a força do elenco que levou o Vasco até onde chegou. O lance do Thanos é que ele é inevitável, né? Tinha que fazer essa piada. O Thanos, inclusive, ele comemora os sacks assim, ele vai passar de lá e eu tô ligado. Eu vi. Muito bom, muito bom. Meu querido Barandas, expectativas para a próxima edição da BFA Elite? Título. Não tem como. Quando Nada você mais, veste nada menos. Cara, eu acho que assim, quando você veste a camisa com o peso da camisa do Vasco, você está representando muito mais do que só você. Você está representando uma nação de torcedores inteira. Muita gente, é uma história centenária que tem que brigar por título. Somado a isso, a gente tem um elenco incrível, a gente tinha um elenco muito bom na temporada passada, a gente se reforçou muito bem essa temporada. O trabalho extra-campo tá sendo feito de forma muito eficiente, muito boa. Então, eu acho que é título ou então decepção, né? Porque foi isso ano passado. Title or bust, não tem como ser diferente. Essa foi a mentalidade no ano passado, e depois dos reforços, depois do preparo, ainda mais para essa temporada. A gente tá brigando por título, a gente quer o título, a gente não é o time que vai sair, mas a gente chegou fundo nos playoffs. Tipo assim, dane-se que a gente chegou fundo nos playoffs. Se a gente não levantou o troféu, não adiantou tanto assim, né? Então, a gente tem que estar mirando um único objetivo, e esse objetivo tem que ser o título. Entendi. Bom, vamos encerrando aqui essa nossa primeira edição do BFA Review. Coach Barandas, muitíssimo obrigado pela sua participação. Prazer trocar uma ideia com você profissionalmente hoje, né? Geralmente a gente troca ideia ali na sideline, pós-jogo. É um prazerzaço trocar essa ideia com você aqui. Pode falar de algum projeto que você tem aí, que eu sei que você tem, rede social, alguma coisa que você possa estar fazendo aí para compartilhar e disseminar teu conhecimento aí, que é vastíssimo com o pessoal aí que estiver vendo. Primeiramente, obrigado a você, Merlin, a toda a equipe aí da BFA por me receber. Acho que essa plataforma que vocês dão para os times e para as pessoas envolvidas na FABR é incrível. E para quem quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, em qualquer rede social é @coachbarandas, Twitter, Instagram, Facebook. No YouTube, www.youtube.com/coachbarandas. Meu canal tem bastante material sobre futebol americano. Né? Eu tenho vários programas lá, eu entrevisto jogadores para eles destrincharem as próprias jogadas, que nem a NFL faz. Às quartas-feiras eu entrevisto coaches do FABR também para falar um pouco sobre a carreira deles. Tem clínicas de futebol americano
ensinar sobre vários temas, é um projeto que está começando. Eu destrincho jogadas da NFL, do college, da FABR, ensino conceitos, tem todo tipo de material de futebol americano. Estou dando clínicas para vários times, então se vocês tiverem interesse, me procura aqui. Eu sou super aberto a ensinar um pouquinho, a poder compartilhar um pouco da minha experiência. Né? E também estou lá no canal Zona FA, eu e o Rafão Martins, meu co-coordenador de ataque, e a gente lá cobre NFL, cobre college. A gente tem um curso de futebol americano, é um grupo de estudo chamado Whiteboard, que é bem baratinho, custa Muito bom. R$12,90 o pacote básico, R$18,90 mais caro, www.picpay.me/canal Zona FA, que lá a gente tem um grupo de estudo, a gente dá aulas e a gente promove vários estudos com o pessoal. É bem maneiro, é bem interativo, super vale a pena para o pessoal participar. Isso aí são um pouco dos meus projetos, né? Tem bastante coisa. Cola nas minhas redes sociais que vocês vão ver tudo que tem direito lá, porque tem bastante coisa. E assim, dá um trabalho fazer, mas eu me amarro em poder estar compartilhando isso com vocês. Então. Desculpa, coach. As redes sociais do Coach Barandas vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Não só do Coach Barandas, como do Vasco Almirante também. Coach, novamente, muitíssimo obrigado. Tem uma boa off-season, vamos chamar de off-season, né? Para ficar num clima leve. Tem uma excelente off-season aí com o Vasco Almirante. Muito obrigado por todo o seu trabalho, não só no futebol americano carioca, como no FABR como um todo. Cara, você é um dos bastiões, sim, desse esporte no Brasil, e você é uma das pessoas que mais faz esse esporte crescer fora de campo, né? No quadro, igual o teu quadro que tá aí no teu quadro branco, que tá aí do teu lado da parede, que é a coisa mais linda que eu já vi. Mas aqui é um futebol americano por 3,5 metros por 1,5 o dia inteiro, tá tudo aí. Que maravilha, maravilha. Muito obrigado pelo teu serviço, cara. Muito obrigado pelo teu empenho, pela tua paixão do esporte. Rapaziada, eu sou Merlin Calazans. Até a próxima edição do BFA Review. Tamo junto, conto com vocês. Curte, dá like, compartilha. Valeu, rapaziada. Valeu, Até. Abraço.